Olá pessoal, tudo bem? Vou apresentar para vocês aqui um aplicativo que eu desenvolvi para fazer a gestão do cartório. É um aplicativo para você acompanhar a produtividade dos servidores. Tá? Então o aplicativo ele é desenvolvido em AppSheet, é um aplicativo que roda online, não precisa ser instalado no computador. E eu vou mostrar para vocês aqui como que esse aplicativo funciona. Então o aplicativo é esse aqui, produtividade, vou entrar nele. Esse aplicativo ele funciona online, então ele pode ser instalado no celular e pode ser também utilizado no computador. Aqui eu estou gravando esse vídeo, estou utilizando ele no computador. Essa é a tela inicial do aplicativo, aqui ele está rodando no modo mobile, mas a gente pode alterar aqui para o modo tablet. Então eu prefiro utilizar ele nesse formato e ele também pode ser utilizado em tela cheia, clicando aqui em Full Screen. Mas eu gosto mais de utilizar ele nesse modo tablet aqui. Eu acho que a visualização fica melhor. Esse aplicativo ele tem aqui embaixo três abas, tá? Que é a aba inicial dos gráficos, que é essa aba que a gente está nela, essa tela. A gente tem uma aba de relatórios e uma aba de lançamentos. Aqui no menu a gente tem aqui uma aba de servidores, onde a gente vai estar cadastrando os servidores. É só clicar aqui no botão mais, coloco o nome do servidor, o cargo, e aqui eu ainda estou desenvolvendo essa parte, mas seria para colocar a meta da quantidade de atos que o servidor tem que produzir mensalmente. Bom, aqui a gente tem as varas, a gente vai cadastrar a vara que você utiliza aí, que você trabalha, né? Da mesma forma, clicando no botão adicionar, você coloca aqui o nome da vara e clica no botão salvar. Aqui eu não vou adicionar porque eu já tenho as minhas varas adicionadas aqui. Então vou voltar aqui na tela inicial, que é a tela gráficos. Aqui a gente tem dois gráficos. A gente tem um gráfico de pizza e um gráfico de histograma. Nesse gráfico de pizza, a gente tem aqui o nome do servidor. Passando o mouse aqui em cima, você vai ver o nome do servidor. E aqui em cima também a gente tem a legenda pelas cores. Então aqui a gente tem os servidores, né? A quantidade produzida por cada servidor. Esse total está sendo somado no número de meses. Então, a cada mês ele vai acrescentando aqui na soma total. E clicando em cima do nome do servidor, ele vai mostrar para a gente o ano. Aqui eu lancei um ano de 2023 só para título de exemplificação. Então, a gente tem aqui o ano de 2022 e o ano de 2023. Então, vou clicar aqui no ano de 2022. Agora ele vai me dar os meses. Então a gente tem o mês de abril, fevereiro e março. Então a gente tem 3 meses aqui lançados no sistema. Clicando em cima dos meses, eu posso detalhar um pouco mais. Então aqui agora eu tenho o sistema, né, em quais sistemas foi feita essa produtividade. Então aqui o principal é o Projude. A gente tem aqui o CEO, a gente tem extra-sistema, que são alguns atos feitos fora do sistema. E eu tenho aqui também o Goiás Pen. Então vou entrar aqui no Projude. Agora ele vai detalhar para mim as varas. Então eu tenho 2 varas aqui na comarca. Agora as varas foram unificadas e a gente vai passar a ter uma vara única. Mas antes a gente tinha 2 varas, por isso que está cadastrado separado. Então eu tenho os atos praticados na primeira vara e os atos praticados na segunda vara. Vou entrar aqui na primeira vara. E agora ele vai detalhar para mim, inclusive me mostrando aqui os relatórios. O que foi feito. Então aqui a gente tem os cumprimentos, né? São os cumprimentos feitos pelo servidor e aqui as pendências geradas. Tá? A gente tem 2 tipos de relatório que é emitido no sistema Projude. É um relatório referente aos cumprimentos, aqueles documentos que a gente expede, que a gente gera, e as pendências. Quando você analisa um processo, você vai lá e gera uma pendência. Por exemplo, expedir mandado, expedir ofício. Você deixa lá para cumprir posteriormente. Clicando aqui nos anexos, a gente pode abrir esse anexo para estar dando uma olhada. Então aqui a gente tem um relatório que foi emitido no Projude. É um relatório referente aos cumprimentos. Tá? Vou fechar ele. Vou retornar aqui na tela inicial. Aqui do lado direito a gente tem um histograma. Nesse histograma ele vai mostrar para mim uma média de produtividade. Então como eu tenho 3 meses lançado aqui no sistema, ele está fazendo para mim a média dos 3 meses. Então, pegando aqui novamente o servidor, a gente vai olhar aqui a média de produtividade. No meu caso aqui, ele está contando 4 meses, porque eu lancei um de 2023 só a título de exemplificação. Então, eu vou entrar aqui,
Então eu tenho aqui o ano de 2022 e o ano de 2023. Vou entrar em 2022. Então eu tenho os meses de fevereiro, março e abril. Vou entrar aqui no mês de fevereiro. Agora ele vai mostrar para mim a soma de tudo que foi feito durante o mês de fevereiro. Então aqui eu tenho 10 atos, 13 e assim por diante. Clicando em cada uma dessas barras, a gente vai verificar em qual vara foi praticado aquele ato. Está aqui, ó, aberto e medidas alternativas. Então isso aqui foi praticado lá no SEO, certo? E clicando aqui a gente pode abrir o relatório. Vou aqui onde tem mais atos praticados, que é no ProJude. Então aqui eu tenho 387 atos, vou abrir, tá aqui, ó, pendência gerada, 387, isso foi feito na primeira vara. Voltando aqui na outra barra de 341, então são 341 cumprimentos, também foi feito na primeira vara. E essa terceira barra aqui são 175 cumprimentos feitos na segunda vara, certo? Então basicamente esse gráfico de pizza vai dar a soma total, mostrando, né? A gente pode detalhar mês a mês. E esse histograma vai nos dar aqui a média por servidor. Interessante que a gente pode acompanhar aqui pelas médias, vendo, a gente pode ver qual que é a média de produtividade do servidor. E também a gente pode fazer uma comparação para ver qual que seria a média ideal. Bom, a gente vê aqui que, tirando a servidora aqui que teve uma produtividade maior, a média aqui ficou em torno de 1.000 atos, contando pendências e cumprimentos, certo? Então aqui seria mais ou menos uma média ideal por servidor, que seriam 1.000 atos. A gente tem servidores aqui com menos, que são estagiários, e também vai depender do mês. Às vezes o servidor tira folga uma semana, ou ele falta, ou ele apresenta um atestado. Então é lógico, a produtividade mensal vai ser um pouco melhor. Pode acontecer de algum mês o servidor faltar, então ele vai ter durante o mês alguns atos a menos. Agora aqui na aba relatórios, a gente vai ter aqui o nome do servidor. Clicando no nome do servidor, novamente a gente vai poder selecionar o ano, né? Então, como eu falei, 2023 foi lançado só a título de exemplo, não vou entrar nele. Vou vir aqui em 2022, aqui eu vou ter os meses, ele vai detalhar para mim os meses, e clicando em cima do mês, ele vai mostrar para mim os relatórios referentes àquele mês. Então eu tenho aqui, aqui em cima eu tenho a vara, está aqui aberto, medidas alternativas, né? Foi o mês de abril, tá aqui, foram cumprimentos feitos no sistema SEO. Aqui clicando em Open File, eu posso abrir o arquivo que vai mostrar para mim o relatório referente àquele sistema. Então eu tenho aqui corregedoria dos presídios, foram feitos 7 atos. Tenho aqui fechado e semi-aberto, foram praticados 12 atos. Tenho aqui a primeira vara, um total de 673 atos, sendo que desses a gente tem cumprimentos e a gente tem pendências geradas. Então aqui em cumprimentos, vamos verificar. A gente tem aqui 273 cumprimentos e em pendências geradas a gente tem aqui um total de tá aqui 400 pendências geradas. Bom, aqui no sistema ProJude, quando a gente entra na vara, a gente vem aqui em estatísticas, relatórios, sumário, a gente tem aqui o relatório de produtividade e a gente tem também um relatório de pendências. Tá? Então primeiro eu vou entrar aqui em produtividade, vou selecionar o mês que eu quero, no caso o mês de março, vou colocar aqui, mês de março, ele vai pegar para mim um mês fechado. Aqui eu vou selecionar o usuário, venho aqui, seleciono o usuário e clico em gerar. Ele vai gerar para mim o relatório referente àquele mês. Bom, tá aqui, o relatório foi aberto, né? Eu tenho aqui, então, todos os atos praticados, todos os atos cumpridos. Lembrando que esse relatório de produtividade são os cumprimentos. Então, eu tenho aqui 105 atos cumpridos. Bom, e voltando lá, a gente vai agora gerar um relatório de pendências. Então vem aqui em relatório, sumário, pendências. Aqui novamente eu vou selecionar o mês, vou colocar março novamente. E se eu clicar aqui em usuário, o sistema ele vai gerar um erro. Ele não deixa eu selecionar por usuário. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou vir aqui colocar o mês, o ano e vou clicar em gerar relatório. Ele vai gerar para mim um relatório
de todos os servidores daquela vara, certo? Então aqui só vou conseguir gerar esse relatório dessa forma. Mas eu tenho a informação de todos os servidores aqui, então eu posso pegar essas informações e cadastrar lá no meu sistema. Bom, vou voltar agora no sistema. Por último, a gente vai falar aqui agora da aba Lançamentos. Nessa aba Lançamentos é onde a gente faz o cadastro de todas as informações. Infelizmente, o sistema ele não comunica com o sistema do tribunal. Eu não tenho como fazer isso porque eu não tenho acesso ao banco de dados. Então, a gente tem que fazer essa entrada manual, mas é bem simples. Você vem aqui em Lançamentos, clica em Adicionar. Aqui você vai selecionar o servidor. Caso o servidor não esteja cadastrado, você pode vir aqui em Novo e cadastrar o servidor. Então, vou fazer uma simulação aqui, eu seleciono o servidor. Vou colocar sempre a última data do mês. Então, se eu vou cadastrar o mês de março, eu vou vir aqui e vou selecionar o mês de março. Vou colocar a última data do mês, dia 31. Vou selecionar o sistema, de qual sistema que eu estou lançando essa produtividade, no caso aqui Projude. Aqui eu vou selecionar a vara. Vou colocar aqui vara criminal, tá? Então, coloquei a vara. Atos, vou colocar se é do relatório de cumprimentos ou se é do relatório de pendências geradas. Aqui eu tenho algumas outras opções que são algumas coisas feitas fora do sistema. Tem várias coisas que a gente faz fora do sistema que não é computado na estatística. Infelizmente, ainda a gente tem essa deficiência nos relatórios de estatística. Por exemplo, documentos escaneados não é computado. Documentos arquivados lá no SPG não é computado. Algumas certidões expedidas no sistema, principalmente no CEU, o CEU não faz essa computação desses atos. Algumas juntadas no CEU também não é computado. E mandados expedidos, aqui seria mais para o BNMP, mandados e alvará. Tá? Então, quando a gente expede um mandado no BNMP, também não é computado, um mandado de prisão, por exemplo. Então, a gente pode vir aqui e cadastrar. Então, aqui eu vou colocar cumprimentos e vou colocar o total. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o relatório lá que eu gerei. Então, tá aqui um relatório do mês de março. Foram 105 atos. Eu venho aqui, coloco 105. Eu salvo esse relatório. Vou clicar salvar como. Vou colocar aqui relatório de março. E vou colocar meu nome. Então, eu salvo ele. Eu clico aqui em adicionar PDF. Vou lá na pasta onde o relatório foi salvo, clico nele, clico em abrir e salvar. Pronto, já está lançado. Basicamente o que eu tenho que fazer é isso. Todo mês eu tenho que, no final do mês, gerar os relatórios de todos os servidores, vir aqui e fazer o lançamento individual. Fazer o lançamento aqui é bem tranquilo. Às vezes demora um pouco mais gerar o relatório do que fazer esse lançamento. Mas como a gente já tem que fazer esses relatórios mensais, a gente salva ele e depois lança aqui no sistema. Então, se eu voltar aqui agora novamente em gráfico, ele já acrescentou aqui para mim, ele já somou aquele mais 105 atos praticados no mês de março. Na verdade, ficou duplicado. A gente vai entrar aqui e a gente vai ver que ele está duplicado na vara criminal. Aqui, ó, como eu lancei lá como vara criminal, ele caiu aqui, mas ele já tinha sido lançado aqui na vara criminal 1. Tá? Aqui, ó, é o mesmo relatório. Se eu clicar aqui e clicar aqui em relatório, eu vou ver que é o mesmo relatório. Tá? Aqui, ó, mês de março, 105 atos. Tá? Então eu vou apagar. Como que eu faço para apagar ou para editar alguma coisa? Primeiro eu vou vir aqui em lançamentos, vou clicar no nome do servidor. Então, vou selecionar aqui, o ano foi 2022 e o mês foi o mês de março. Então, ele vai mostrar aqui para mim. Ele vai mostrar todos os relatórios e tudo que foi lançado no sistema. Então, tá aqui, ó, primeira vara, vara criminal 1. Não, aqui é Goiás PEN, aqui é Projude. Então, Projude tá aqui, ó. Opa, deixa eu voltar aqui. Então, tá aqui, ó, vara criminal 105. E vara criminal 1, 105. Então, esse aqui foi o que eu lancei duplicado. Eu clico nele e clico aqui em excluir. Então, aqui eu posso excluir, deletar esse arquivo. Pronto, o arquivo foi apagado. Ele já não consta aqui. E se eu precisar de editar algum arquivo, digamos que eu entrei... Bom, vou entrar aqui em 2023. Digamos que esse aqui foi lançado de forma equivocada. Eu venho, novamente, vou lá no nome do servidor. Vou clicar no nome do servidor.
no ano, no mês, e aqui ele vai mostrar para mim a relação de tudo que foi lançado durante aquele mês. Então eu clico aqui em cima do arquivo e venho aqui em editar. Agora ele abriu aqui para mim a opção de editar. Então eu clico em editar, venho aqui e faço a alteração. Clico em salvar, pronto, já está salvo. Se eu voltar lá na tela inicial, já está sendo computado aqui no mês, que ó, ano de 2023 ele já alterou para 100. E também ele já alterou também a média, certo? Então ele já faz essa média, essa alteração automática. Então o sistema esse aí é um sistema bem simples, tá? Que ajuda bastante, facilita bastante a gente estar fazendo esse acompanhamento mensal de produtividade, de como que está a média dos servidores, para a gente estar adequando alguma coisa. Às vezes você precisa trocar um servidor de sessão, colocar para fazer outro tipo de coisa, praticar outro tipo de ato, né? Então é bom para a gente estar fazendo esse tipo de acompanhamento, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero também que tenham gostado do aplicativo. E se caso alguém quiser utilizar esse aplicativo, é só entrar em contato comigo que eu vou passar uma cópia para você estar utilizando aí.